Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas à aula 9 do curso de Programação Numérica em Octave. Na aula passada, na aula 8, nós discutimos a representação de números nas máquinas digitais, a base binária e os sistemas de ponto fixo e de ponto flutuante. E eu encerrei com os conceitos de precisão de máquina e epsilon de máquina. Então vimos aspectos bastante teóricos, né, na aula passada, e nessa aula a gente vai terminar, tá, esses aspectos teóricos discutindo os tipos de erros com mais detalhes. Eu dei uma pincelada em em relação aos erros, né, de arredondamento, de truncamento, e agora a gente vai ver o cálculo, tá certo, pessoal, desses erros devido à incerteza de dados, erros de arredondamento e erros de truncamento. Bem, em geral, os números eles não são representados de forma exata nos computadores. Então, a gente viu isso na aula passada. E isso leva ao chamado erros de arredondamento. Então, quando resolvemos problemas com técnicas numéricas, nós estamos sujeitos a este e a outros tipos de erros. A gente vai ver, né, quais são esses erros nessa aula e como controlá-los, tá? Quando possível. Quando fazemos aproximações numéricas, então os erros são gerados de várias formas. E as principais são, primeiro, a incerteza de dados, que são devidos aos erros nos dados de entrada, pessoal. Quando o modelo matemático ele é oriundo de um problema físico, existe incerteza nas medidas, né, feitas pelos instrumentos de medição, que possuem uma acurácia infinita. Tá? E isso é muito comum, né, quando estamos trabalhando com dados de medidas físicas. Tá certo? E também nós temos os erros de arredondamento, que são aqueles relacionados com as limitações, né, da representação numérica nos nossos computadores, nas nossas máquinas digitais. E existe também os erros de truncamento, que surgem quando aproximamos um conceito matemático, né, formado por uma sequência infinita de passos de um procedimento finito. Então, por exemplo, a definição de integral, né, ela é dada por um processo de limite de somas. Numericamente, aproximamos por uma soma finita, claro. E o erro de truncamento deve ser estudado também analiticamente para cada método empregado, e normalmente envolve uma matemática mais avançada do que a que a gente estuda, né, na graduação. Os cálculos aí, né, diferencial integral. Bem, uma questão fundamental, pessoal, é a quantificação dos erros imbricados na computação, né, da solução de um dado problema. Para tanto, nós precisamos definir medidas de erros ou de exatidão. Tá? E as medidas de erro mais utilizadas, né, são o erro absoluto e o erro relativo. Então, todos os cursos de cálculo numérico, geralmente, eles começam, né, tratando então da representação numérica, as bases, o sistema de ponto flutuante, e aí discute os erros absoluto e o erro relativo. Então, eu vou começar definindo para vocês esses dois tipos de erro. Tá? Então, imagine que você tem um número real x, e esse x barra é a sua aproximação, tá ok? O erro absoluto da aproximação, ele é simplesmente definido como sendo o módulo da diferença entre o valor real, tá certo? Do número ou da medida, né? E a aproximação, tá certo? Então, x menos x barra em módulo. Isso é chamado de erro absoluto. E o erro relativo é só a gente dividir o erro absoluto pelo módulo de x, pessoal. Então, módulo de x menos x barra sobre módulo de x, para x diferente de zero, isso é chamado de erro relativo. Tá? Vamos dar um exemplo aqui. Imagine que eu tenha, então, esse número, né? 123.456,789 e a sua aproximação 123.000. Então, o erro absoluto é simplesmente a gente fazer o módulo, né, de x menos x barra, que dá 456,789. E o erro relativo é só a gente pegar esse erro absoluto e dividir pelo valor real, né, o valor, digamos, exato de x,
que é esse número aqui. Fazendo a conta, a gente obtém, em notação decimal, 0,0036999, tá? Depois a gente vai ver até quantos, né, como que fica a escrita desses números aqui. E eu também posso passar para a porcentagem, né, multiplicando por 100, isso dá cerca de 0,36%, tá? Geralmente a gente dá o erro relativo em porcentagem, tá bom? Bem, pessoal, outra forma da gente medir, né, a exatidão de uma aproximação numérica é contar o número de dígitos significativos corretos, tá, em relação ao valor exato. Então a gente vai ter agora uma nova definição, que é de número de dígitos significativos corretos, tá? A aproximação x barra de um número x tem S dígitos significativos corretos, quando, então, o erro relativo, tá? Isso aqui é a definição que a gente viu, né, de erro relativo, é menor do que 5 vezes 10 elevado a menos S, pessoal, onde esse S é, então, o número de dígitos significativos corretos, tá? Você pode calcular esse S, né, então, tomando log aqui, tá? Esse S, então, ele vai ser a parte inteira aí do log, né, de base 10 desse erro relativo, tá? Na verdade, pessoal, não existe uma única definição na literatura para o conceito de dígitos significativos corretos, tá? Embora não precisamente equivalentes, elas transmitem o mesmo conceito, tá? Vamos ver alguns exemplos aqui. Com o exemplo fica mais claro. Imagine então que eu tenho a aproximação, né, desse número aqui, x é 0,333, né? Aqui eu tenho 6 casas decimais após a vírgula. E eu aproximo ele por esse x barra, que é apenas 0,333, tá? Ele tem 3 dígitos significativos corretos. Por quê? Então vamos fazer a continha aqui. Calculamos o erro relativo, então a gente faz x menos x barra e divide pelo módulo de x, né? Fazendo a conta, nós temos aproximadamente igual 0,000999, tá? E isso aqui, pessoal, é menor ou igual o quê? Que 5 vezes 10 elevado a menos 3, né? Esse número aqui ele é menor do que 0,005, tá? Então, esse menos 3 é o número de dígitos significativos, tá certo? Então, a gente pode aproximar esse número aqui, né, x, por apenas 0,333, que tem 3 algarismos aqui, né, significativos, tá? O zero à esquerda não é significativo. Bem, nós podemos também, pessoal, calcular. A gente tem outro exemplo aqui, ó. Nós temos o número x barra 1, que é 0,666, e o x barra 2, 0,667, tá? Nós temos, então, duas aproximações para o número x igual a 0,666888, tá? Então, quais são os erros relativos? Então, a gente calcula primeiro os erros relativos, então, de x1, né? Então, x menos x barra 1 sobre x, fazendo a conta, a gente tem aí 0,00133, que é menor do que 5 vezes 10 a menos 3, tá? Vamos calcular também o erro relativo para a aproximação x barra 2, que dá 0,000167, que é menor, nesse caso, do que 5 vezes 10 a menos 4, pessoal. Então, aqui vocês notem que x1, tá? x1 ele possui 3 significativos corretos, né? E o x2 vai possuir quantos? Vai possuir 4 significativos corretos, porque é o expoente aqui, S, né? Que é o quarto dígito, pessoal, é o dígito 0, que não aparece à direita, né? Ou seja, na verdade, o x2 seria 0,6670, né? Então, isso leva à conclusão de que o x2 ele aproxima melhor, né, o valor de x do que x barra 1. Por quê? Porque ele está mais próximo
de x, né? O x barra 2, x2 barra, ele está mais próximo de x, tá bom? Vamos pegar essa aproximação aqui, ó, x barra 9,999, ela aproxima x igual a 10 com 4 significativos corretos. Por quê? Então a gente calcula o erro relativo, né, que é x menos x barra sobre x. Fazendo essa conta, a gente tem 0,000999, tá? E isso é menor do que 5 vezes 10 a menos 4, tá bom, pessoal? Então, 4 significativos corretos, né? A aproximação de x, né? Por x barra. Vamos ver essa letra D aqui, ó. Considere as aproximações 1,49 e 1,5 para x igual a 1. Então, da definição, nós temos que 1,49 aproxima 1 com um dígito significativo correto, né? Você pode verificar isso. Enquanto que 1,5 tem 0 dígitos significativos corretos, né? Por quê? É só a gente fazer a conta do erro relativo. 1 menos 1,5 em módulo sobre 1. Isso dá 5 vezes 10 a menos 1, pessoal. E 0,5, né, é menor do que 5. Então, é menor do que 5 vezes 10 elevado a 0, tá? Então, eu tenho aqui 1,5 apenas, tá? Eu não coloco aqui o 0, né? Então, ele tem 0 dígitos significativos corretos, tá bom? Bem, a gente, pessoal, a gente tem também os erros, tá, em operações elementares. Então, o erro relativo, né, presente nas operações elementares de adição, subtração, multiplicação, divisão, ela é da ordem, né, nós já vimos isso na aula passada, na aula de número 8, do epsilon de máquina. Então, se estivermos usando uma máquina aí com 64 bits, tá certo? Então, a gente viu, né, a representação de qualquer coisa num registro de 64 bits em aritmética de ponto flutuante. Nós vimos na aula passada que o epsilon é da ordem de 2 elevado a menos 52. E isso dá aproximadamente 2,22 vezes 10 a menos 16, né? Este erro ele é bem pequeno para a maioria das aplicações, tá? Vamos assumir daí que o x e o y eles são representados com todos os dígitos corretos. Temos aproximadamente 15 dígitos significativos corretos, então, quando fazemos uma das operações, né? Ou de soma, x mais y, ou x menos y, ou x vezes y, ou x dividido por y, né? Porque o epsilon de máquina é 10 a menos 16 aí, dessa ordem, né? Mesmo que fizéssemos, por exemplo, 1000 operações elementares sucessivas, né, em ponto flutuante, teríamos, pessoal, no pior dos casos, acumulado todos esses erros e perdido aí 3 casas decimais, né, porque é só fazer 1000 operações elementares, então 1000 vezes 10 a menos 15 dá 10 a menos 12, então a gente perde aí 3 casas decimais. Então, nas operações, a gente tem um acúmulo de erros. Os erros eles são cumulativos, né? E entretanto, quando subtraímos números muito próximos, o erro ele pode se propagar de forma catastrófica, tá? Então, a gente tem o cancelamento catastrófico, né? Quando fazemos subtração aqui de números muito próximos entre si, como é esse caso aqui, ocorre o que a gente chama de cancelamento catastrófico, onde podemos perder vários dígitos de precisão com uma única subtração. Então, eu tenho aqui esses dois números, tá, muito próximos. Eles aí, ó, coincidem em dígitos até a sexta casa, né, após a vírgula. E a diferença está aqui, tá? É esse número, né, 0,687925 vezes 10 a menos 6. Usando o arredondamento, então, é para a gente efetuar essa operação, usando o arredondamento com 6 dígitos significativos, e observe a diferença se comparado com o resultado sem arredondamento. Então, olha só, os números arredondados com 6 dígitos para mantissa resultam na seguinte diferença.
Então a gente faz, fazendo essa diferença, 0,987625, tá, pessoal? Então o 4 aqui, ó, observem que ele arredondou para 5, porque aqui é 6, que é maior do que 5. Então, pela técnica do arredondamento, aqui vai para 5, né? E o computador, então, ó, ele vai fazer essa operação, né? Que dá 0,1, 10 a menos 5. Observe que os erros relativos entre os números exatos e aproximados no lado esquerdo são bem pequenos. Então, fazendo o erro relativo, a gente tem esse erro igual a 0,000,03159. E o erro relativo dessa segunda operação aqui, né, a gente tem um erro de 0%. Né? Enquanto que no lado direito, o erro relativo ele é enorme. Né? A gente faz aí esse valor, tá? Que seria o erro absoluto, né? Menos esse valor aqui, tá? E divide por ele. Então, isso dá 45,36%, tá, pessoal? Então, é isso que a gente chama aí de cancelamento catastrófico, tá bom? Bem, nós também temos, né, o condicionamento de um problema, tá? Dado um conjunto aí de dados de entrada, né, nós queremos encontrar os dados de saída. Então, se denotamos pela variável x, né, os dados de entrada, e pela variável y, os dados de saída, resolver o problema, então, significa encontrar x, encontrar y dado x. Em termos matemáticos, a resolução de um problema ele é realizado pelo mapeamento, né, de uma função f de x em y, ou simplesmente y como função de x. É certo, pessoal, que na maioria das aplicações, né, os dados de entrada do problema, isso é x, eles não são conhecidos com total exatidão, né, devido a diversas fontes de erros. Por exemplo, erros, incertezas na coleta desses dados, erros de arredondamento, isso é muito comum, né, em medidas físicas, tá? O conceito de condicionamento, então, ele está relacionado à forma como os erros nos dados de entrada influenciam os dados de saída. Isso tem a ver com aqui a gente chama de propagação de erros, né, em física experimental. Tá? Para fins de análise, vamos denotar aí por x, então, os dados de entrada com precisão absoluta. E por x estrela, tá? Esse x estrela, x asterisco, os dados com erro, tá bom? Definiremos também a solução, né? Y asterisco do problema com dados de entrada, x estrela, ou seja, o y asterisco ele é uma função do x asterisco, né? Então, olha só, estamos interessados em saber se os erros cometidos na entrada, que ele está chamando de ΔX, é o erro absoluto, né? X menos x asterisco, influenciaram na saída do problema, ΔY, y menos y asterisco. No caso mais simples, teremos que x é um número real, y também é real, assumindo que f seja diferenciável. A partir da série de Taylor, nós temos, então, que expandir, né, a nossa função com erro. Então, f de x mais ΔX pode ser aproximado por f em primeira ordem, né, de f de x mais a derivada da função vezes o erro absoluto ΔX. Aí a gente subtrai f de x dos dois lados e a gente tem, então, f de x mais ΔX menos f de x, que é o meu ΔY, pessoal. Né? E o ΔY, o erro em y, é simplesmente a derivada da função vezes o erro em x, né? ΔX. Essa fórmula aqui ela é muito conhecida em física experimental. Né? Para relacionarmos os erros relativos, dividimos o lado esquerdo por y, né? E o lado direito também por f de x, que é y. Então a gente tem ΔY sobre y é aproximado por f' de x sobre f de x, vezes, aí aqui também, pessoal, eu multipliquei x e dividi por x, tá? Então, x ΔX sobre x.
Então você lembra lá que ΔY sobre Y, isso aqui é o erro relativo, né? Aqui de Y, e ΔX sobre X é o erro relativo de X, tá? Então o erro relativo de Y é o erro relativo de X vezes a derivada da função dividida pela função. Sugerindo a definição de número de condicionamento de um problema. Então, o que é o número de condicionamento, né, de um problema? Seja f uma função diferenciável, o número de condicionamento de um problema ele é definido como sendo, então esse k, né, de f de x, ele é definido como sendo o módulo de x, f' de x, sobre f de x, tá? Então, voltando aqui, o erro relativo de y é o número de condicionamento, né? Número de condicionamento vezes o erro relativo de x, tá bom? E fornece uma estimativa de quanto os erros relativos na entrada ΔX sobre x serão amplificados na saída ΔY sobre y, tá? De um modo geral, quando o f depende de mais variáveis, pessoal, quando a gente tem aí uma função de duas variáveis, né, 3 variáveis, a gente obtém, então, esse erro, né, esse ΔF, como sendo a soma, tá, das derivadas parciais de f com respeito a xi vezes o delta de xi, tá? Onde delta xi é o erro, né, esses erros em xi. Vamos ver um exemplo que daí fica mais claro o que a gente está falando. A gente vai ver diversos exemplos aqui, tá? Considere o problema de calcular, então, a raiz de x. Então, eu tenho uma função, raiz de x, em x igual a 2, tá? Mas aí a gente usa uma aproximação para x. Digamos que seja 1,999. Nós queremos saber quanto será o erro relativo na saída, tá? Ou seja, o ΔY sobre y, né? Então, nós calculamos o erro relativo em x. Então, é só fazer x menos x asterisco sobre x. Isso dá 0,0005. Nós calculamos também o número de condicionamento do problema, né? Então, é só fazer módulo de x, derivada da função, né, no ponto x, sobre a função no ponto x. Então, a derivada da raiz quadrada, né, é 1 sobre 2 raiz de x, vezes x, dividido pela raiz de x. Substitui x por 2, e aí você tem meio. O que isso significa? O número de condicionamento desse problema ser meio significa que os erros na entrada eles serão diminuídos pela metade, tá? De fato, vamos conferir isso. Então, a gente usa lá y, né, igual a raiz de x. Então, para x igual a 2, a gente tem esse valor aqui para y. E se a gente usar x igual a 1,999 apenas, a gente tem, então, esse número aqui, tá? 1,41386. E aí, fazendo a conta, né, então, do ΔY sobre y, que é esta fórmula aqui, ΔY sobre y, é o número de condicionamento vezes o erro relativo de x. Ou seja, ou também a gente pode fazer simplesmente, pessoal, o erro relativo de y, né, que é a raiz de 2, menos a raiz de 1,999, sobre raiz de 2. E a gente tem esse erro relativo aqui, ó, que é 0,00025, né? Que é a metade, pessoal, desse erro relativo de x, né? Que é 0,0005, tá certo? Então, de fato, a gente confirmou isso. Vamos ver mais um exemplo. Vamos supor que eu tenha aqui essa função, né, de x, 10 sobre 1 menos x ao quadrado. E vamos supor que o meu x aí aproximado, né, x asterisco é 0,9995. E eu tenho um erro absoluto na entrada. Aqui ele já deu o erro absoluto de 0,0001. Tá ok? Então, a gente calcula o valor de y, né, asterisco para x asterisco. E a gente faz então essa conta, a gente obtém aí esse número, né, enorme com esse monte de casas decimais, tá? Só para a gente ser mais preciso. Mas qual é a estimativa de erro nessa resposta?
quantos dígitos significativos nós temos nessa resposta, tá certo? Então, a gente calcula aqui a derivada da função, tá? Calculamos o f', e aí calculamos o número de condicionamento do problema, tá? Para x asterisco, né? X igual a 0,9995. Então é só fazer x vezes f de x sobre f de x em módulo. Isso dá 1998,5, tá? E a gente também calcula aqui o erro relativo em x, tá? Então o erro relativo na entrada é o ΔX sobre o x, que dá esse número pequenininho, 0,00010005, tá? Temos que o erro na entrada, né, ou melhor, o erro na saída será de aproximadamente, então ΔY sobre y é o número de condicionamento do problema vezes o erro relativo de x. Então, 1998,5 vezes esse número, 0,1999. Ou seja, um erro relativo de aproximadamente, em porcentagem, 19,99%. Tá? Note que se usarmos x1 igual a 0,9994 e x2 igual a 0,9996, ambos no intervalo do erro absoluto da entrada, né, que é esse 0,0001, encontramos, então, né, para esses dois x aqui, o y1 asterisco, que é esse valor, e o y2 asterisco, né, que é esse valor aqui, ó. Tá? E aí, se a gente fizer o cálculo do erro relativo, pessoal, esse menos esse, né, dividido por esse, a gente tem um erro exatamente confirmando essa estimativa aqui de 19,99%. Tá? Muito interessante isso. Vamos ver mais um exemplo. Então, digamos que eu tenho uma função, né, x vezes a exponencial de x, e eu tenho aqui o valor de x e a incerteza, né, o erro relativo em x. Então, eu tenho 2 mais ou menos 0,05 e eu quero calcular o erro absoluto, né, em y, ou seja, em f de x. Então, temos que x ele é aproximadamente igual a 2, com um erro absoluto, né, eu falei relativo, na verdade é o erro absoluto, de 0,05. Então, nesse caso, a gente calcula aí o erro absoluto, né, do meu y, da minha função f, simplesmente, né, calcular então o módulo dessa derivada da função vezes o erro absoluto de x. Tá? Então, a gente deriva a função, está aqui a derivada, calculamos em x igual a 2, tá certo? E multiplicamos por 0,05. E aí a gente tem o erro absoluto, né, em y, que é 1,1084, tá bom? Bastante simples. Essa fórmula aqui é exatamente, né, deixa eu ver, essa aqui, né, é exatamente essa fórmula, né, sem o x, tá? Que é, então, a ΔY, né, ele é simplesmente o f', tá certo? De x está aqui, vezes o ΔX, tá? Muito bem. Vamos fazer mais um exemplo agora, pessoal, só que agora com uma função de duas variáveis, né? Então, eu quero calcular o erro relativo ao medir a função f de x e y, x2 mais 1 sobre x2 vezes a exponencial de 2y, sabendo que x é aproximadamente igual a 3, é conhecido com 10% de erro, e y aproximadamente igual a 2, é conhecido com 3% de erro, tá? Então, nós precisamos aí usar a definição, né, do erro na função, que agora tem duas contribuições de erro. Tem erro em x e tem erro em y. Então, daí eu uso essa definição. Deixa eu só voltar aqui. Que é a definição da soma, pessoal. Então, quando a gente tem aqui a função de várias variáveis e erro, né, nas variáveis, eu somo, então, né, as derivadas parciais da função em relação a xi vezes o erro nessas variáveis
xi. Então, eu tenho que fazer a derivada da função em relação a x, vezes o erro em x, mais a derivada parcial da função f em relação a y, vezes o erro em y. Então, calculei aqui as derivadas parciais de f, tá? E em relação a x, em relação a y. Também calculei o erro absoluto, em termos do erro relativo. Então, é só pegar aqui aqui delta x, né, sobre x. Então, o erro absoluto sobre o x, isso é o erro relativo. Né? Esses 10% de erro, pessoal, e 3% de erro são os erros relativos, tá ok? Então, 10% 0,1, isso aqui é o erro relativo. Então, o erro absoluto, ele é o erro relativo vezes o valor de x, né, igual a 3, dá 0,3. E o erro absoluto de y é 2 vezes, né, 0,03, tá? E aí nós então utilizamos a expressão ΔF, ΔF, ΔX, ΔX, mais ΔF, ΔY, ΔY. Fazendo essa conta, a gente tem 8,4930,45557, tá? Do erro absoluto na função. Isso aqui é o erro absoluto. Aí, para você calcular o erro relativo, você vai dividir, então, ΔF pelo módulo de f, tá? No ponto aí, 4, né? Bom, aqui, na verdade, no ponto x igual a 3, aliás, e y igual a 4, tá ok? E isso dá um erro relativo de 14%, pessoal. Então, essas expressões, tá, são muito importantes, né? Quem faz aí laboratório, né, de física experimental, a gente tem que sempre está tratando, né, os erros e propagando os erros. Isso aqui nada mais é do que uma fórmula de propagação de erros, tá ok? Muito bem. Eu vou dar um exemplo agora, pessoal. Na verdade, eu vou dar aqui dois exemplos. Na verdade, eu vou dar 2 exemplos de cancelamento catastrófico, tá? E eu já vou, como o nosso curso é sobre Octave, né, é injusto eu terminar essa aula sem mostrar nada aqui para vocês no Octave. Então, vamos fazer um processo iterativo aqui no Octave. Digamos que eu tenho uma variável, né, x igual a 1/3, tá? X igual a 1 dividido por 3. E eu quero calcular, por um processo iterativo, 4x menos 1, né? N vezes, N iterações. Então, né, x1 é 1/3, então x2 vai ser aí 4 vezes, né, 1/3, que dá 4/3, menos 1, que dá 1/3, né? O x3, pessoal, vai ser também 1/3. Então, a gente vai ter uma sequência constante aí igual a 1/3, né? Se a gente fizer isso na mão, no papel. Se a gente calcular isso no computador, usando aí o sistema de numeração double, a sequência obtida ela não é constante. E ela, de fato, ela diverge, né? Então, olha só, vamos fazer isso aqui várias vezes. Então, x é 4 vezes x menos 1. Né? Vamos dar o Enter. Deixa eu só usar, pessoal, aqui o format long, tá? Só para exibir mais casas decimais. Então, x é 4 vezes x menos 1. Então, tá aí, né? 0, esse monte de 3, tá? Vamos fazer isso várias vezes. 4 vezes x menos 1. Você já observa que o último aqui, ó, não é mais 3, né? É igual a 2, tá? Vamos fazer mais uma vez. X igual 4 vezes x menos 1. Vamos fazer mais uma vez. 4x menos 1. X igual 4x menos 1. X igual 4 vezes x menos 1, né? E vamos fazer mais uma vez. X igual 4 vezes x menos 1. Então, vocês estão percebendo, ó, que aqui eu já tenho mudança nos dígitos, né? Não tenho mais uma sequência constante de 1/3, né? Que é 0,333, a dízima infinita. Então, para compreender o que acontece, a gente deve levar em consideração que o número, né, 1/3, ele possui uma representação infinita,
tanto na base decimal quanto na base binária, como a gente já viu na aula passada. Mas a sua representação de máquina, né, aritmética de ponto flutuante, ela inclui, tá certo, um erro de arredondamento. Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter que essa sequência, ela não é constante, pessoal, e ela diverge, tá certo? Então, um exemplo, né, um exercício muito interessante para você perceber esses erros de máquina, tá certo? Vamos ver mais um exemplo aqui, que eu tenho aqui, eu estou interessado em compreender mais detalhadamente, olha só, o comportamento da expressão 1 mais 1 sobre n elevado a n para n muito grande, tá? Então, quando a gente sabe, né, a gente quer calcular essa expressão, né, no sistema de numeração de ponto flutuante, né, com acurácia finita. Então, a gente sabe, né, do cálculo diferencial integral que o limite dessa expressão para n tendendo ao infinito, isso é o número de Euler, né, que é o número 2,7182818284459, tá certo? Esse é o número de Euler. E a sequência, pessoal, quando a gente faz então esse cálculo no computador, então para n igual a 1, né, para n igual a 2, para n igual a 3, a gente tem uma sequência, tá, crescente, né, essa sequência vai crescendo. Só que, no entanto, quando a gente calcula essa expressão com o Octave, né, no Octave, por exemplo, numa máquina aí de ponto flutuante, olha só o que acontece, né? Para n muito grande, então, para um n igual a 10.000, olha só, nós já temos uma ótima aproximação para o número de Euler. Mas para n, por exemplo, muito grande, da ordem aqui de 10 elevado a 15, né, 10 a 16, a gente tem uma queda, né? E o valor de y retorna para 1. Né? Vamos fazer isso aqui no gráfico, pessoal, num gráfico, para a gente ver o comportamento, né, dessa função para n muito grande. Tá? Vamos só terminar essa aula, então, com esse exercício aqui bastante interessante, que é construir, então, o gráfico, né, daquela função 1 mais 1 sobre n elevado a n para n muito grande. Tá? Então eu vou trocar aqui o n pela variável x, e aí eu vou estabelecer um intervalo para a minha variável x, chamando a minha função linspace, tá? Espaço linear, né? Vou atribuir de 1, pessoal, até, olha só, um número muito grande, 10 elevado a 18. E eu vou estabelecer aqui 1 milhão de pontos, tá? 10 elevado a 6. 10 elevado a 6. E aí eu vou, então, escrever a minha função y, 1 mais 1 dividido por x, cuidado, né, que aqui é a operação elemento a elemento, então 1 ponto barra x, elevado, né, ao quadrado, elevado a x, perdão. Então, novamente, aqui é a operação elemento a elemento, ponto, chapéu, x. Essa é a função, então, que dá o número de Euler, né, para n tendendo ao infinito. E aí, pessoal, eu vou pedir para plotar num gráfico com o eixo y em escala linear e com o eixo x em escala logarítmica, porque o x aqui ele tem um intervalo muito grande de variação. Então, eu devo representar o eixo x numa escala logarítmica e chamo o comando semilog x. Essa função eu tratei na aula de gráfico aí, tá? Numa aula de gráfico. Semilog de x, e aí x e y. Vamos dar o Enter e aguardar um pouquinho. E vamos ver qual que é o gráfico que ele vai me gerar. Olha só, pessoal, esse aqui é o gráfico, tá? Observe, então, né, que para n muito grande, isso aqui, né, tende até um certo ponto para aproximadamente o número de Euler, né, 2.718. Só que a partir de um certo ponto aqui, 10 a 15, né, 10 um pouco antes de 10 a 15, você tem uma rápida flutuação, uma rápida oscilação. Né? A função deixa de ser crescente e apresenta oscilações. Tá? Esses fenômenos, pessoal, eles não são intrínsecos apenas dessa função, né? Mas são oriundos de erros de arredondamento.
Isso é, são resultados numéricos espúrios, isso aqui. A fim de pôr o comportamento numérico, né, de tal expressão, então a gente gerou esse gráfico aqui, né? Bom, esse gráfico aqui está mais visível na minha transparência. Eu também coloquei... Opa, eu voltei lá no começo. Eu tenho esse gráfico, pessoal, aqui, ó, né? Então tá aqui o gráfico, né? Uma rápida oscilação aqui a partir de valores 10 a 15, ou um pouco antes, né? E porque existe um limiar n, né, que quando atingido torna essa expressão identicamente igual a 1, tá? A partir de um certo valor, então a gente tem o valor dela igual a 1, ó, aqui a partir daqui fica constante. Então é aquela sequência de operações realizadas pelo computador, né? Como nós temos um limite, pessoal, de precisão, né, da representação de números em ponto flutuante, existe um menor número representável, né, que é maior do que 1. Esse número é exatamente o quê? O 1 mais o epsilon da máquina, né, que é o menor número que, somado a 1, produz um resultado superior a 1, né, no sistema de numeração usado. O epsilon de máquina, no sistema de numeração double, ele vale aproximadamente, né, nós já vimos, 2,22 vezes 10 a menos 16, tá? E no Octave, o epsilon, ele é aquela constante EPS que nós já vimos, né? E vamos só obter aqui novamente o valor dele, só para a gente relembrar. Vou dar então a função printf, aspas simples, porcento, vou colocar 25 casas depois da vírgula, tá em variável float, barra invertida n, fecho aspas, e vou colocar aqui o número, vou mandar imprimir 1 mais EPS, tá bom? Vou dar Enter, e olha aqui, pessoal, tá aqui o número, né? Como nós vimos, 2,22 vezes 10 a menos 16, tá? Esse é o EPS, né? O epsilon de máquina, tá? E quando somamos 1 a um número menor do que ao epsilon da máquina, o que a gente vai obter? A gente vai obter simplesmente 1, né? Assim, quando fazemos, então, aquela conta lá, aquela função, que é 1 mais 1 sobre n elevado a n, toda a informação, pessoal, toda a informação contida no número n é perdida, né, na soma com 1, quando esse 1 sobre n é menor do que o epsilon de máquina. O que ocorre, então, para um número aí, que você pode confirmar depois, que é 5 vezes 10 elevado a 15. Tá? A partir disso, você tem esse 1 sobre n menor do que o epsilon de máquina. Tá? Assim, essa função aqui, né, 1 mais 1 sobre n elevado a n, ela é aproximada para 1. Tá ok? Espero que vocês tenham compreendido isso. Isso é bastante importante, tá? Vamos só terminar aqui, pessoal. Deixa eu só fazer aqui, novamente chamar o format long. Eu acho que já está no format long. Vamos colocar aqui um número muito grande. Um n igual a 7 vezes 10 elevado a 13, né? Eu posso escrever ele assim, tá bom? E aí, se eu fizer, né, então, 1 sobre n, né? Aí eu faço aqui 1 sobre n, tá? E aí eu calculo o meu y, que vai ser, então, 1 mais 1 sobre n, né? 1 sobre n. E aí tá aqui o número, ó, né? 1 ele somou, então 1 mais esse número dá 1, esse monte de zeros, e ele representou por quê, pessoal? Porque isso aqui é maior, né, do que o meu epsilon de máquina, mas se for menor, a resposta simplesmente vai ficar 1, né? Vamos fazer um exemplo aqui, digamos que o n seja 8 vezes 10 elevado a 17, né? E aí eu faço 1 sobre n, tá? E aí eu faço agora o y igual 1 mais 1 sobre n, né? Ele vai me retornar o número 1, porque esse número aqui ele é menor do que o epsilon de máquina,
Tá bom, pessoal? Então eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, né, de erros. É muito importante, então, ter tudo isso em mente, tá? Como que o computador faz essas representações, esses erros gerados pelo computador. E nos vemos na próxima aula, onde eu vou estar explicando como que a gente pode calcular a raiz, né, os zeros de uma função, tá? As raízes de uma equação. Então, muito obrigado.